Fala aí, moçada do sexto ano, abração para todos vocês. Quem tá falando é o tio Mimi e eu tô mandando para vocês aí um salve, tá? Muita saudade de vocês, tá? A gente estar junto, mas infelizmente, né, estamos afastados aí por causa desse problema aí, tá bem? Mas ó, um beijo para todo mundo, tá bem? Estamos em casa aí, mas estamos sempre lembrando um do outro, tá? Porque é muito importante a gente rezar um para o outro também nesse momento, pedir a Deus aí, o Papai do Céu, para abençoar todo mundo. Se Deus quiser, a gente vai passar por tudo isso aí bem, tá certo, galera? Preste atenção, meus lindões. Olha só, a gente vai falar um pouquinho hoje aí sobre a pré-história, tá? O que é a pré-história? Preste atenção nesse slide aí que o tio está mostrando. A pré-história, ela é o período, olha só, e a divisão da história, não é? A pré-história é o período que vai do surgimento da humanidade até a invenção da escrita. Aí, teoricamente, começa os registros históricos, né? Então, começam os períodos da história ali, ó, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, que vem até a atualidade, tá? Olha que doido, nós estamos vivendo um fato histórico, né? O que está marcando toda a humanidade. Então, prestem atenção. Esses períodos aí, eles foram divididos, né, com acontecimentos importantes em cada época, certo? A pré-história, ela termina com a invenção da escrita. Então, esse período da história da humanidade, pré-história, ele começa com o surgimento do ser humano. A gente já falou que existem duas teorias a respeito desse surgimento do ser humano. Existe uma versão religiosa que é chamada de teoria criacionista, né, o que a gente tem que conhecer, tem que saber. Faz parte da tradição judaico-cristã, né, o criacionismo. Existe, né, a versão científica, que é baseada lá no estudo dos fósseis, chamada de teoria evolucionista, tá, de Charles Darwin, que fala sobre a evolução da espécie humana, né, desde o seu surgimento, né, dos primeiros hominídeos até chegar na espécie do Homo sapiens sapiens, que somos nós. Tá bem? Então essas são hipóteses, né? São teorias, ideias para explicarem o surgimento da humanidade. É importante a gente saber sobre elas, né? E entender que elas existem, tá? Então a gente vai falar sobre o desenvolvimento do ser humano desde o seu surgimento até a invenção da escrita, certo? Essa origem do ser humano, né? Embora você veja aí, existem várias teorias sobre essa origem. A ideia principal é que ele teria surgido no continente africano, né? Então a África seria o primeiro lugar onde o ser humano viveu, tá? O fóssil humano mais antigo já encontrado foi justamente nesse continente, certo? A pré-história, ela vai se dividir em dois grandes períodos, tá? Um primeiro período chamado de Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Vocês estão vendo aí na imagem? Essa idade da pedra lascada, né, tem esse nome por causa do tipo de ferramentas que os seres humanos confeccionavam durante esse período, tá? O outro período da pré-história é chamado de Neolítico ou Idade da Pedra Polida, tá? Por quê? As ferramentas elas também foram confeccionadas de pedra, mas vocês vão ver que elas eram diferentes dessas primeiras ferramentas. Tá? O primeiro gênero humano, né, o Homo habilis, é aquele que desenvolveu a capacidade de produzir ferramentas. Então, as primeiras ferramentas humanas, elas eram confeccionadas de pedra, tá? Mas como vocês podem ver pelas imagens, essas pedras não eram pedras muito bem acabadas, tá? Eles batiam uma pedra na outra, né, retiravam lascas, né, por isso pedra lascada, e daí eles confeccionavam, né, facas de pedra, pontas de lança, tá? Ferramentas principalmente que eles usavam para poder caçar o seu alimento, tá? Então, esse período chamado de pedra lascada, né, relembrando mais uma vez, tem a ver com os tipos de ferramentas que eles confeccionavam, tá? Muito importante vocês prestarem atenção aqui agora, né? Por quê? O mais importante, óbvio, para o ser humano viver é ele se alimentar. Então, nesse período, na pré-história, os seres humanos eles não tinham domínio sobre os seus alimentos. O que significa isso? Eles não sabiam produzir
os alimentos que eles iriam consumir. Qual era então, como eles conseguiam esse alimento? Qual era a fonte da alimentação deles? Através da caça e da coleta, tá? Então eles caçavam e coletavam os seus alimentos. O que significa essa palavra coletar? Coletar é diferente de colher, tá? Porque como eles eram coletores, eles só pegavam aquilo que eles encontravam prontos já na natureza. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Eles pegavam, por exemplo, umas frutas que eles encontrassem, pegavam raízes que eles sabiam que poderiam ser consumidas, pequenos brotos, tá? Só coisas que a natureza já oferecia a eles, que eles encontravam lá no meio da floresta, tá bem? E também caçavam e pescavam, né, os seus alimentos. Então, como eles não possuíam, né, o domínio sobre essa alimentação, eles não sabiam produzir o seu próprio alimento, eles eram obrigados a estar sempre se deslocando de um lugar para outro, ou seja, sempre mudando de uma região para outra à procura de alimento. Eles não eram capazes, né, de produzirem os seus alimentos. Por isso, né, eles tinham que estar sempre se deslocando. Eram chamados, então, de nômades, tá? O nomadismo é uma das principais características dos nossos antepassados. Graças a esse nomadismo, né, como a gente falou que ele surgiu, né, o ser humano surgiu no continente africano, graças a esse nomadismo, eles acabaram, né, se espalhando por todo o planeta. Por quê? Porque eles tinham a necessidade de estar mudando a procura dos alimentos, né? Então, o ser humano, vocês podem ver, ele é tipo assim, a única espécie que existe sobre a Terra que consegue viver em praticamente todos os habitats, né? A gente tem ser humano que vive no meio da floresta, né? Igual as tribos indígenas lá na floresta amazônica. A gente tem ser humano que vive lá no meio do deserto. Tem ser humano que vive em lugar que fica 6 meses, né, sem ver o sol. Tem ser humano que vive no meio do gelo, né? Então o ser humano ele se adaptou a todos os habitats, tá certo? Vamos lá continuar então. Como ele era nômade, né, ele não tinha também desenvolvimento, né, tecnologia para poder construir habitações que durassem muito tempo, tá? O principal lugar, né, habitação que ele ocupava eram as cavernas. Mas havia regiões que eles não encontravam essas cavernas, então eles tinham que improvisar. Então, por exemplo, eles poderiam fazer também uma tenda, né, com ossos de mamute, tá? Como é a representação ali em cima, um abrigo feito de galhos e folhas, né? Ou uma tenda feita com pele de animais. Vocês estão vendo que só usavam coisas da natureza. Nada ali foi produzido pelo ser humano, tá? Então ainda eram habitações bastante precárias, porque justamente eles tinham que estar sempre mudando de um lugar para o outro, tá? À procura do alimento. A caça. A principal fonte de alimentação deles era, obviamente, né, a caça de grandes animais, né, animais de grande porte. Por quê? Você pegar, né, um mamute, por exemplo, como ali na ilustração, isso era garantia de alimento por muitos dias, né? O mamute era um animal muito grande, além deles aproveitarem, né, a pele, né, os ossos, tudo tinha utilidade para esses primeiros seres humanos. Lógico, né, essas caçadas que eles promoviam, geralmente, né, tinha que ser em bando, né? O ser humano ele não tinha armas para poder caçar um animal desse tamanho, armas que fossem muito eficazes. Então eles buscavam sempre traçar estratégias para obter esses animais através da caça, tá? Eles corriam, né, empurravam eles para tentar jogar em penhascos, tá? Eles cavavam buracos no chão para poder fazer esses animais caírem, né? Então tudo isso eram formas deles buscarem o seu alimento. Vocês estão vendo que não era nada fácil, tá? A alimentação era algo que o homem passava todo o tempo da vida dele se dedicando a conseguir isso, tá? Conseguir o alimento, que é óbvio, né, o fundamental para a vida, tá bem? Olha só,
Presta atenção ali agora, que a gente vai mudar o slide aqui. A gente estava falando, né, sobre a caça, né? Então, ali, ó, algumas formas de caçada que eu citei para vocês, tá vendo? Caçando mamute, sempre em grupo, tá? Deixa eu voltar ali, passou depressa. Você tinha, eles colocavam, né, o desfiladeiro, então podia às vezes ele correr atrás do animal para que ele caísse. Você fazia, né, armadilhas escavando o chão, tá? Para que eles pudessem por ali cair dentro dessas armadilhas, tá bem? Eram formas que eles utilizavam aí. Aí, ó, alguns exemplos, né, de animais que eles caçavam, né? O tigre dente de sabre era um grande predador também. O bisão e o mamute. O trabalho da caça, pescar, o trabalho da caça, da pesca, né, de construir, era feito pelos homens, tá bem? As mulheres, cabia para elas a função de cuidar, né, dos filhos, cuidar da casa e também, né, de fazer a coleta. Um momento muito importante aí nesse período, né, olha só, os homens do Paleolítico também foram excelentes artistas, né, eles faziam as pinturas nas paredes das cavernas, né, que eram as pinturas rupestres, aonde eles representavam ali as suas caças principalmente. A descoberta do fogo. O ser humano na pré-história ele vai descobrir o fogo. O fogo não é uma invenção, é uma descoberta, que vai ser muito importante, né, para mudar alguns hábitos deles. Por exemplo, o fogo vai ser usado na defesa pessoal, tá? Ele vai ser usado também para cozinhar os alimentos, na alimentação, nas técnicas, né, possibilitou trabalhar com maior precisão os objetos que eles fabricavam e também na vida social, né, porque as pessoas, principalmente por causa do frio, passavam a se reunir ao redor das fogueiras. No período paleolítico, a idade da pedra polida, agora você já vai ter a principal mudança desse período. Tá? O ser humano ele vai poder se fixar. Olha as ferramentas desse período, como elas são muito bem confeccionadas. Por isso, pedra polida, tá? Porque agora mudou. Antes elas eram ferramentas mal acabadas, tá? A Terra, por volta mais ou menos de 10 mil anos, passou por uma grande alteração climática. Isso vai possibilitar ao ser humano começar a produzir o seu alimento, tá? Com um clima mais quente e úmido, a agricultura começa a se desenvolver. Então, a grande mudança que o Neolítico trouxe para a espécie humana vai ser o quê? A possibilidade de produzir o alimento. O ser humano agora ele tem o domínio sobre a produção do seu alimento, né, através da agricultura, olha só, como gramíneas, tipo a cevada e o trigo, e ele passa também a domesticar animais, tá? O cão foi o primeiro animal domesticado, né? Depois carneiro, cabra, boi, o porco, o gato, o cavalo, a lhama e o dromedário, tá? Então, toda essa dificuldade que ele tinha inicialmente para conseguir o alimento, agora isso tudo está mudando, tá? Ele tem novas fontes de alimentação. A melhoria na alimentação faz com que ele possa agora produzir mais alimentos que o necessário para o seu consumo. Ele pode principalmente guardar esses alimentos, tá? Se ele guarda os alimentos, ele não tem mais que ficar o tempo todo, né, só à procura desse alimento. Ele tem agora a capacidade, né, de desenvolver outras técnicas, como por exemplo, tá, a cerâmica. Ele vai começar a produzir vasos de cerâmica até para poder armazenar os seus alimentos, tá bem? Ele passa também, né, a construir as primeiras aldeias, tá? Com a possibilidade de produzir o alimento, né, a humanidade ela deu um passo muito importante. Ela pôde, né, se fixar, deixou de ser nômade e passou a ser sedentária. Sedentária significa, né, que ela se fixou em um único lugar, tendo ali condições, por exemplo, né, de desenvolver também a metalurgia. Olha só, a idade dos metais é a última etapa da pré-história.
Nesse período, né, a idade dos metais, o ser humano ele começou a fundir metais. Os primeiros metais a serem fundidos foi inicialmente o cobre, depois o estanho e por último o bronze, tá? Esses metais eles vão revolucionar principalmente a questão das armas desse período, tá? E as ferramentas para eles também poderem trabalhar na agricultura. Então esse período aí, né, a chamada pré-história, foi de suma importância para o desenvolvimento da humanidade. A gente viu ali que durante esses dois períodos, a maior dificuldade dele do Paleolítico era a busca pelos seus alimentos, e agora, com o desenvolvimento da agricultura no Neolítico, ele pôde se tornar sedentário e caminhou ali para o surgimento das primeiras civilizações. Beleza, pessoal? Olha só, espero que vocês tenham prestado bastante atenção aí para a gente poder fazer as atividades, tá, com bastante tranquilidade. E qualquer dúvida, manda para mim lá um recadinho que eu resolvo para vocês. Valeu? Um abraço aí para todo mundo, galera. Tchau!